E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Agora a aula é de literatura, ok? Preparem aí os cadernos, vamos para a nossa aulinha de literatura. Só que antes disso, eu queria tirar umas dúvidas, né? Porque muitos alunos estão me perguntando o que é aquele negócio ali atrás, ó, balançando o braço, né? E aquele outro vermelhinho também. Eu vou tirar essa dúvida agora, tá certo? Vou pegar aqui e já volto para mostrar para vocês. Bem, pessoal, o que vocês veem ali atrás é um gatinho, né? E esse personagem aqui, muito conhecido da cultura oriental. O gatinho, ele balança o braço porque ele tem uma placa, né, uma placa solar aqui, uma placa de luz, né, que capta a luz e transforma em energia, né? Ele é um símbolo, né, de sorte, né? Geralmente os orientais, os chineses e japoneses colocam esse gatinho na porta, na entrada do comércio e tal, porque acredita-se que ele vai trazer dinheiro, que é o que está aqui, ó, dinheiro. Existem outras cores também, né? Cada gatinho, cada cor, né? É um tipo de coisa que você quer e tal. Então, como lá só estava vendendo esse daqui, então só comprei o amarelinho, né? Na viagem que eu fiz. Bem, o nome dele é Neco, Neco, Maneco Neco, Maneque Neck, um negócio assim, Maneque Neco, tá? Você pode pesquisar, existe uma lenda também, que contam aí sobre o Maneco. E aqui é um personagem também, é um amuleto chamado Daruma, né? Conhecido também. Eu pensava que o Daruma era o Buda, né? A gente fala do budismo e tal, mas não. Ele representa um monge indiano que criou, eu acho, um tipo de budismo chamado Zen Budismo. Eu acho que é isso, né? Eu sei que achei bem interessante, comprei, perguntei, ele veio também com algumas informações e tal, e é um amuleto também, mas eu gostei do seguinte também, os olhos dele, como você está vendo, são olhos vazados, ó, branquinhos, né? Então você faz um pedido, né? Você pensa em alguma coisa que você, não é nem um pedido, você pensa em alguma coisa que você quer realizar e tal. Quando você realiza, você pinta os olhos do Daruma, né? Então, nessa perspectiva assim de você ter um sonho e realizar esse sonho, né, da forma mais correta possível, com serenidade e tal. Então, esse é o Daruma e esse é o Neko. São os dois personagens que ficam aqui na minha estante de livros. Beleza, pessoal? Então é isso, vamos começar a nossa aula de literatura. A gente vai apresentar algumas informações e eu vou dar uma sumidinha, porque a gente vai precisar encher aqui a tela toda com quadros, com textos. Eu vou precisar dar uma saidinha, tudo bem? Então, até daqui a pouco, fiquem ouvindo aí a minha voz. Sou o professor Érico Feitosa, professor da Escola Assis Bezerra, e a aula agora, como eu já falei, é a aula de literatura. Bem, nosso sumário vem dizendo qual o assunto da aula de hoje. É Semana de Arte Moderna. Está no nosso livro Semana de Arte Moderna. A gente vai conhecer aí os antecedentes dessa semana, né? O que foi essa semana. Pessoal, o marco do modernismo no Brasil, né? O início do modernismo se dá realmente pela Semana de Arte Moderna, né? A gente vai já explicar direitinho para vocês. Vamos falar da semana e fazer as considerações finais. Beleza? Então vamos lá? Olha só, pessoal, tem um questionamento para a gente começar. Se você chegasse numa exposição, né, de obras de arte, tivesse isso aqui na parede, né, você chamaria isso de arte?
Será que isso é arte? Né? Essas duas pessoas, tem uma galinha no pé da pessoa ali, parece que eles estão num redemoinho, né? Tem umas casas lá no fundo, bem diferente, né? Muita gente diria que isso aí não é arte, não. Acharia isso esquisito, no mínimo esquisito, né? Parece que eles estão mergulhados dentro desses círculos de cor, de cores aí. E se em outra exposição, ao entrar, você avistasse isso daqui? Meu Deus, que coisa esquisita! Uma aranha gigante, uma gaiola que, né, ocupando quase todo o espaço, né, o centro ali da sala de exposição. E aí, você não tomaria um choque, não? Ficaria assim sem entender o que é isso, né? O que esse artista quis dizer, né? O que esse outro artista aqui quis dizer com essa galinha no pé desse menino, e a galinha parece estar com uma meia na cabeça, né? O que será, né? Outra imagem também, essa imagem aqui, vamos pensar que você está passeando por Santos, né? Turistando em Santos, e aí avista essa imagem, né? E a pessoa chega para você e diz: ó, isso é uma obra de arte. Você diria que isso é uma obra de arte? Né? Você conseguiria entender, né, se isso é arte ou não? Pois, pessoal, é bem complicado, não é? É muito complicado. Essas são obras de arte, né? O primeiro é um grafite, né, feito por uma dupla de grafiteiros muito famosa, eles criaram esse estilo, né, de desenhar daquela maneira. São os gêmeos, o Gustavo e o Otávio Pandolfo, né? São os chamados de os gêmeos. Eles criaram aquele modelo, só que isso aí, pessoal, é colocado em prédios gigantescos, nas paredes dos prédios, pelo mundo todo. Esses artistas são conhecidos, mas ele é uma imagem que causa um estranhamento para algumas pessoas, né? Outras acham interessante, acham até bonito, já outras dizem que nem é arte isso daí. A mesma coisa com a aranha, né? Aquela aranha que nós vimos, ela foi feita pela artista francesa, né? Louise Bourgeois. Louise Bourgeois, né? Será que você chamaria aquele de arte, né? Pois é, essa mesma sensação que você deve ter sentido ao ver essas obras de arte. Desculpa, e aquela outra, né? Parece um S com uns elementos ali marinhos, né? Parece um polvo, não, aquele outro bichinho que tem no mar, parece um polvo, esqueci o nome dele, né? Parece aquilo lá do mar, alguma coisa do mar e tal, né? Há um movimento ali. Então aquilo ali foi feito pela artista Tomi Otaki, né? Tenho certeza que você, aquelas pessoas que estranharam, que não entenderam a imagem e tal, pois o mesmo sentimento aconteceu quando as pessoas viram as obras de arte, né, modernistas. Elas tomaram esse mesmo susto aí que você deve ter tomado, ok? Isso acontece, pessoal, porque quando ideias novas, né, principalmente ligadas à arte, elas são meio que incompreendidas no momento, né? Lembrando que no modernismo, o que influencia os artistas modernistas, né, de várias manifestações, música, literatura e pintura, o que vai influenciar esses artistas são as vanguardas europeias, que nós já estudamos, né? Os ismos, lembra? Futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo. Então são essas vanguardas europeias que vão também, né, motivar os artistas brasileiros a produzirem uma obra também moderna, que mostrasse o novo, né? Algo novo para as pessoas. Então os nossos artistas foram influenciados por essas pessoas, né? Por essas vanguardas, e isso vai se dar ao longo
do modernismo, ok? Vamos voltar para o nosso slide aqui. E aí, pessoal, a obra da Tomi Otaki, né? Não estou lembrando o nome do animal marinho, meu Deus, não é o polvo, é um outro lá. Tem. Bem, só que a gente precisa falar do que aconteceu antes da semana, né? O que fez com que a semana ela realmente fosse colocada, né, em prática, né? Houve algumas motivações, pessoal, né? As coisas, né, principalmente em arte, elas não mudam de uma hora para outra. Lembrando que no Brasil a gente teve o pré-modernismo, né? E ali, aos poucos, as influências das vanguardas vão fazendo com que a gente, né, com que os artistas também mudem. Bem, é o seguinte, uma das coisas que fez, eu vou voltar aqui a captura de tela, nós tivemos ao longo do início do século XX a publicação de alguns livros importantes, né, como por exemplo o livro Carnaval de Manuel Bandeira, certo? Esse livro aqui, ele também influenciou os artistas modernistas, né? Porque nele há um tipo de poesia bem diferente do que era feito antes, né? No parnasianismo e no simbolismo, tá? Apesar de ter influências parnasianas e simbolistas aqui, porém alguns poemas já dão, né, uma representação, assim, uma perspectiva de algo novo. Então, esse livrinho foi muito importante para a Semana de Arte Moderna. Ele foi publicado antes de 22, né? Que a Semana de Arte Moderna é a Semana de 22, né? Acontece em 1922. Bem, esse livro aqui, muito importante. E outro livro também é o livro do Menotti Del Picchia, o livro Juca Mulato, né? O título bem popular, né? O personagem Juca Mulato, né? Aqui dentro você vai encontrar poesias também que fugiam aquele padrão do parnasianismo e do simbolismo, apesar de ter também características parnasianas e simbolistas aqui, mas é um livro que vai causar uma certa motivação, né, nos artistas do modernismo. É tanto que o Menotti Del Picchia, ele participou lá da Semana de Arte Moderna. Ok, pessoal? Bem, outra coisa que fez com que os artistas pensassem em criar uma semana de exposição, né, na verdade, uma exposição que mostrasse para as pessoas, que explicasse às pessoas o que era o modernismo, né? O que eram as novas ideias, né? O que eram as vanguardas europeias. Justamente foi preciso criar esse momento, né? Para que as pessoas entendessem de uma vez por todas. Essa era a principal, né, ideia ali dos artistas desse momento. Eles queriam aparecer para poder explicar essa nova arte, né? Que era uma arte que tentava mostrar o Brasil verdadeiro, o Brasil daquele momento, ok? Então vamos voltar aqui para o nosso slide, a Semana de Arte Moderna. Então esses dois livros aqui antecedem, né? Já fazem com que os artistas queiram, né, mudar a maneira de fazer a poesia, né? Uma poesia mais simples, com uma linguagem muito popular, muito próxima da linguagem do povo, como a gente vai ver daqui a pouco. Bem, e pessoal, há uma pintora que aparece nesse momento aqui, na verdade duas pintoras muito importantes. Uma é a Anita Malfatti, e a outra é a Tarsila do Amaral. Nesse primeiro momento, o que você está vendo aí são pinturas da pintora Anita Malfatti. Em 1917, mais especificamente, ela fez uma segunda exposição das obras dela, né? Dessas pinturas que você está vendo aí. E isso, para a época, chamou bastante atenção, porque era muito diferente dos outros
né, das outras formas de fazer pintura, da maneira clássica de pintar, né? Antigamente as pinturas pareciam verdadeiras fotografias, né? Aqui não, aqui você vê algo diferente. E se você bem estudou lá as vanguardas, o que nós temos aqui é uma pintura carregada de influência do expressionismo, né? O expressionismo alemão, expressar as paisagens, expressar as pessoas a partir de uma carga mais forte assim, né? Para causar essa sensação, né? Não mostrar a realidade como ela realmente é, porque na verdade cada um tem uma realidade, entende a realidade de uma maneira diferente. E aí o expressionismo usa, né, dessas fortes cores, essas fortes pinceladas, essas cores mais intensas para transmitir essa expressão, né, essa expressão do que está dentro, é o que está dentro para fora, ok? Então a Anita Malfatti, ela vai fazer essa exposição, esses quadros aqui aparecem, assim como esses outros 3 quadros, a estudante russa, o homem amarelo e a quitandeira, se não me engano, é o nome desse quadro do meio, né? Você também vê que são imagens, são pinturas com influência expressionista, né? Lembrem lá do quadro, o Grito, né? Lembra o personagem principal do quadro, todo deformado, cores amarelas bem fortes. Aqui você tem algo muito parecido com aquilo, né? Outra tendência era justamente mostrar aspectos mais populares, como uma quitandeira, por exemplo, a mulher, né, que vende frutas, né? Ali você tem frutas típicas do Brasil, né? O abacaxi e tal, laranjas, ok? Então essas pinturas, elas causaram uma certa, né, rejeição por parte de alguns, né? As pessoas não entendiam por que a Anita tinha pintado desse jeito. Assim como você não deve ter entendido aquelas obras que eu mostrei no início, né? Você também deve ter ficado assim, por que o cara fez aquilo? Pronto. A ideia que eu queria passar para você era justamente isso. As pessoas que viram a exposição da Anita também não entenderam o que ela queria, né? Então, era a maneira de mostrar essa nova arte, essa arte do modernismo, através das exposições. Bem, mas uma pessoa foi importante nesse processo, né? Vocês lembram das aulas, né? Esse personagem aqui, né? Lembram logo da sobrancelha dele, né, pessoal? Exatamente, é o pai da Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O Monteiro Lobato. E do lado ali você tem a foto da Anita Malfatti. Exatamente, houve um embate, houve problema. O Monteiro Lobato, ele era crítico de arte de um jornal. E aí ele foi, né, conhecer lá a exposição da Anita Malfatti, não gostou de nada do que viu e resolveu escrever um artigo, né, uma resenha, na verdade, uma resenha crítica da exposição da Anita Malfatti, e também falou muito mal dos artistas modernos, dos artistas que estavam surgindo naquele momento. O Monteiro Lobato, ele não se conteve, falou um monte de coisa, né? Escreveu uma crítica muito pesada. E essa crítica fez com que os artistas se reunissem e criassem uma estratégia, que seria mostrar para o povo, né? Mostrar para as pessoas o que era realmente a arte modernista, né? E para isso eles pensaram em uma semana de exposição, tá? Só que antes disso, vamos ver aqui um trechinho, pessoal, do que o Monteiro Lobato escreveu sobre a exposição da Anita Malfatti. Primeiro título, olha só: Paranoia ou Mistificação. Paranoia é loucura, pessoal. Mistificação é tornar tudo, né, algo ligado ao mistério, né? Então é isso, criar mitos, criar algo
que não existe e tal. Então, paranoia ou mistificação, olha só como é que ele chama a exposição, né? E aí ele vai dizer assim: há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, eu acho que ele se enquadrava nesses aí. A outra espécie, que seria o grupo dos artistas modernos, é formada pelos que veem a anormalidade, a natureza, e interpretam-na à luz de teorias efêmeras sobre a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Furúnculo, pessoal, como se fosse uma inflamação ali com pus. Olha só o que ele está chamando, né, os artistas e as obras modernas influenciadas pelas vanguardas europeias, né? Embora elas se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica, né, ligada à terra. Então ele está dizendo que eram obras primitivas, né, ligadas à terra, como se fossem homens primitivos ali, homens das cavernas fazendo aquelas pinturas. Ok? E chama a arte deles, né, da Anitta, de anormal. Olha só como ele foi pesado nas palavras, né? Então, nasce com a paranoia e com a mistificação. Pessoal, ele pegou muito pesado, né? Esse artigo de Monteiro Lobato, criticando os quadros de Anitta Malfatti, expostos em 1917, contribuiu muito para a realização da Semana de Arte Moderna em 1922, por ter provocado a união dos jovens modernistas. Essa união os levou à decisão de divulgar o movimento e expor coletivamente as obras representativas da arte. Então, o que o Monteiro Lobato fez, né? Fez aquela crítica, né? Chamou de furúnculo, de doentes mentais, de primitivos, que não sabia pintar coisa nenhuma. Então foi muito forte a crítica. Aquilo mexeu com aquele cenário ali artístico que estava surgindo naquele momento, né? Então, sem dúvida, a estratégia era lutar contra isso e montar uma semana de arte, né? Seria Semana de Arte Moderna, para representar a cultura que estava surgindo, né? Os comportamentos que estavam surgindo naquela hora e principalmente mostrar um novo olhar artístico sobre a realidade brasileira. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. Bem, a Semana de Arte Moderna, ela acontece nesse prédio aí, pessoal. Esse prédio fica em São Paulo, né? É o Teatro Municipal de São Paulo. Pelo prédio, pela suntuosidade do prédio, você já deve imaginar quem é que frequentava um lugar desse, hein? Era a elite da época, viu? Esse prédio, ele fica no centro de São Paulo, bem no centro de São Paulo, no centro histórico de São Paulo, né? Eu falo São Paulo capital, beleza? E foi nesse prédio aí que os artistas se reuniram. Isso é um teatro. Lá dentro do prédio você tem justamente um palco, né? Um teatro todo montado, um dos prédios mais lindos que eu já tive o privilégio de conhecer. É muito bonito por dentro, tá? Então, muito a riqueza, né, está aí representada, a riqueza do povo paulista daquela época, né, está representada nesse prédio aí. Então, eles foram logo para um prédio desse porte, né, para um lugar desse porte, para mostrar lá em uma semana, né, as obras de arte, né, a nova perspectiva artística do momento, ok? Então, esses são os cartazes da exposição Semana de Arte Moderna de São Paulo, um catálogo, né, que é um livrinho que a gente recebe ao entrar em uma conferência, em uma exposição e tal. Aqui é o catálogo da exposição que diz lá, né, traz o cronograma, explicações do que vai acontecer e tal. Então, já no cartaz você tem algo muito, né, interessante, que representa a cultura popular, né, pessoal?
O que você está vendo aí é um desenho em xilogravura, que é a gravura na madeira, muito comum aqui no Nordeste, né, no Nordeste brasileiro, principalmente para fazer as capinhas dos livros de cordel, né? Então a ideia dos modernistas era justamente isso, era aproveitar tudo que vem da cultura popular, né, para poder fazer a nova arte brasileira, ok? E de novo, do lado você tem também um cartaz que foi exibido lá na época, né, Semana de Arte Moderna, ok? Nos jornais também aparecia, né, os detalhes lá do que ia acontecer e tal, teatro municipal, você percebe ali, ó, teatro com H, né, TH, né, Semana de Arte Moderna, hoje 13 de fevereiro, primeiro grande festival, às 8h30, né, no saguão do teatro, exposição de pintura e escultura, os preços, né, preços para as 3 recitas, camarotes e tal. São as cadeiras que tem lá dentro do teatro, os bilhetes estão à venda em 2 locais, né, no próprio teatro e na Secretaria do Automóvel Clube, beleza? Então foi uma semana, mas não foi bem uma semana, foram 3 dias ali de muita movimentação cultural, em que nós tivemos representantes da literatura, das artes plásticas e da música, ok? Então, Mário de Andrade, Oswald de Andrade são os 2 grandes poetas do modernismo. Graça Aranha já era um escritor conhecido, um escritor da velha guarda, um escritor clássico, até pertencia, né? Era um imortal da Academia Brasileira de Letras, que foi lá prestigiar o trabalho dos artistas. Ronald de Carvalho já era um poeta conhecido em Portugal e no Brasil. Menotti del Picchia, como nós já falamos aqui, Guilherme de Almeida, Sérgio Millier e por aí vai. Então esses eram os artistas da literatura, eles fizeram conferências, né, leitura de poemas. No caso, o Ronald de Carvalho, ele vai fazer a leitura de um poema que está nesse livrinho, né, do Manuel Bandeira, o livrinho Carnaval, que eu mostrei para vocês no momento lá dos antecedentes, né, da semana. Ele vai ler justamente um poema desse livrinho que a gente colocou aqui também. Bem, e pintura, escultura e música, nós tivemos esses outros artistas. Anita Malfatti tinha que estar lá, né, pessoal? Depois daquilo que o Monteiro Lobato falou, Di Cavalcante, né, Santa Rosa, Vila Lobos, representante da música, né, Guiomar Novaes, também da música, Vila Lobos da música clássica, ok? Então, esses foram as pessoas que participaram desse movimento, e o que aconteceu lá foi justamente isso que eu falei. Bem, mas quais eram os objetivos, né, de um modo geral? Aqui eu coloco para vocês, ó, alguns desses objetivos. O primeiro era acertar os ponteiros das expressões artísticas com a modernidade da época, ou seja, criar obras de arte que, né, tivessem a ver, né, que conseguissem representar a modernidade daquela época, né, do início do século XX, né? Bem, a outra é romper com os padrões clássicos, ou seja, realmente jogar fora aqui, né, tirar, né, destruir, deixar para lá toda a literatura clássica, a maneira clássica de fazer poemas, de contar histórias, ok? A ideia era essa, acabar com os padrões clássicos, na pintura, na música e também na literatura. Apresentar as correntes artísticas que influenciaram esses artistas aí do modernismo, né? As vanguardas, o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo, surrealismo e cubismo. Então essas vanguardas, é por isso que ela é tão importante ser estudada, e a gente estudou antes, né, durante as aulas. E algo novo, pessoal, buscar o antropofagismo. Essa ideia foi criada pelo poeta Oswald de Andrade, né? A ideia de que, assim como os canibais devoravam os homens, né, comiam
carne humana, na expectativa de que o poder daquela pessoa, né, as qualidades daquela pessoa fossem transferidas para ela. A ideia também era mais ou menos essa na arte, né? Você devorar, né, absorver as influências estrangeiras, no caso as vanguardas europeias, e recriá-las com elementos da cultura nacional. É isso. O poeta antropofágico, ele vai mostrar a influência dele na feitura dos textos, influência futurista, dadaísta, expressionista e tal, né? Só que ele vai utilizar como material a cultura brasileira. Bem, e a ideia, né, o resultado seria o quê? Criar uma arte puramente brasileira, né, que realmente representasse o nosso povo. Beleza? Continuando, aqui nós temos o intelectual, né, um dos mentores do modernismo e da Semana de Arte Moderna. Você está vendo aí o Mário de Andrade, né? E uma das coisas que esses artistas mais buscavam, pessoal, era a liberdade para poder criar, né? Olha o que a Anita Malfatti sofreu, né? Uma espécie de perseguição, uma crítica muito forte, como se ela não tivesse o direito de pintar do jeito que ela bem entendesse, de acordo com as influências dela, né? Então, Mário de Andrade, ele é esse poeta dessa primeira geração, né? A geração do modernismo, da Semana de Arte Moderna, e ele vai dizer o seguinte nesse poema: será que a liberdade é uma bobagem? Será que o direito é uma bobagem? A vida humana é alguma coisa a mais que ciências, artes e profissões. E é nessa vida que a liberdade tem um sentido e o direito dos homens. A liberdade não é um prêmio, é uma sanção que há de vir. Né? Ele está falando da liberdade de um modo geral, né, pessoal? Somos livres para tomar nossas atitudes, lembrando das consequências, e ninguém deve, né, podar a sua liberdade, assim como o Monteiro Lobato fez com as obras, com as pinturas da Anita Malfatti, né? Esse primeiro grupo de artistas, pessoal, é chamado de fase heróica, né? Porque eram verdadeiros guerreiros ali lutando para mostrar, né, essa nova arte, essa nova maneira de fazer arte no Brasil, tá? Eles são chamados de guerreiros, de pioneiros, né? No caso aqui o nosso Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e também na música Heitor Villa-Lobos. Esse daí é muito importante, né? Vocês poderiam escutar as baquianas. Eu aconselharia escutar a baquiana número 5, né? Coloque no YouTube Heitor Villa-Lobos e tente escutar lá a música dele. É muito bonita, e apesar de ser música clássica, era música clássica tocada com instrumentos típicos do Brasil, berimbau, viola. Ele, na verdade, ele acrescentou aos instrumentos clássicos, né, o violino, violoncelo, né, contrabaixo. Então ele somou a esses instrumentos clássicos os instrumentos populares, né? E os temas das músicas do Villa-Lobos também eram temas populares, né? Por isso que ele ficou tão conhecido e até hoje é ouvido, né, no mundo todo. Ok? Continuando, então, o momento áureo, né, lá da Semana de Arte Moderna, foi quando o Ronald de Carvalho leu o poema Os Sapos, né? Leu para todo mundo que estava lá, e isso deu problema, pessoal. Na hora que ele estava lendo o poema, eles jogaram, né, tomate, ovo nele, fazendo, porque o poema ele faz uma crítica. Vamos dar uma lida aqui no poema, né? Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra
aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimos termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoante de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada em um assombro o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. Bem, pessoal, é só um trechinho do poema aqui para vocês. Esse poema faz uma crítica aos poetas do parnasianismo, que tinham todo o cuidado para fazer uma poesia perfeita, bem metrificada, cheia de musicalidade, né? Então aqui há várias frases no poema que fazem referências diretamente ao parnasianismo, que é a escola literária anterior ao modernismo. Então o poema fez muita confusão lá, e eu acredito que era uma das coisas que eles queriam também, era fazer essa confusão. Bem, para finalizar, eu coloquei aqui uma foto, né, do dia que eu fui lá para São Paulo e conheci, né, o Teatro Municipal, onde a Semana de Arte Moderna aconteceu. Né? Foi muito interessante, porque você dar aula sobre um assunto e visitar esse lugar, né, onde aconteceu tudo, é muito interessante, foi muito legal, né? E eu gostei bastante. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Falamos de bastante coisa, questionamos, fizemos provocações para que você entendesse melhor o assunto, né? Vamos continuar falando desses primeiros poetas, desses primeiros artistas, né? Para entender melhor todo esse processo, tá bom? Então, até a próxima, né? Até o próximo vídeo, até a próxima videoaula. Fiquem bem aí. Tchau, pessoal.